Boa tarde a toda a imprensa de Campinas e a toda a coletividade bugrina. Nós nos reunimos aqui hoje para comentar sobre o comunicado que foi soltado referente às alterações que aconteceram aqui dentro do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube. A princípio, o presidente André Marconato, em função de um problema de saúde, solicitou seu afastamento. Automaticamente, foi refeita uma eleição dentro do próprio conselho e no lugar do seu Rubens, que era o vice-presidente, que abriu mão do seu cargo de vice-presidente para assumir em função das suas obrigações profissionais, não tem disponibilidade necessária que o clube precisa nesse momento. Então acabou eu assumindo como presidente interino durante esse período. A outra questão é sobre o afastamento e o desligamento do Ricardo Moisés dentro do Guarani Futebol Clube. Esse era um fato que já estava em andamento em função da assembleia que teve. Nós estávamos no prazo ainda para julgar o que seria o futuro dele. E a gente optou pelo desligamento, pelo Conselho de Administração do Guarani, pelo desligamento do Ricardo Moisés. Ainda existem alguns trâmites para serem passados, alguns detalhes de transição que já estão sendo trabalhados dentro dos bastidores financeiros, relacionados à RJ, e tudo vai ser conduzido da melhor forma possível. Então a mensagem que a gente quer deixar aqui é que o Guarani Futebol Clube vai continuar com o mesmo trabalho, com os mesmos projetos e com a mesma força desde o início. O Ricardo Moisés foi muito importante para o Guarani. Ele desenvolveu um trabalho aqui fenomenal, relacionado ao tributário, relacionado ao financeiro, ao desenvolvimento e à condução da RJ, e a gente tem que valorizar esse trabalho, porque hoje o Guarani está numa situação de tributário, RJ e financeiro mais organizada em função disso. Aí eu coloco vocês agora para perguntas. Alô, som. Rômulo, tudo bom? Boa tarde, Boa tarde. No final da nota soltada, vocês colocaram o Guarani eterno, gigante e voltará ao seu lugar de direito. Qual a mensagem que vocês quiseram passar com esse finalzinho? E voltará ao seu lugar de direito. O objetivo do Guarani Futebol Clube é sair dessa situação de Série B, que não é o nosso lugar. Porém, para isso precisa de um trabalho realizado e a gente precisa voltar para o nosso lugar que é de direito. Essa foi a mensagem que a gente quis passar. E a gente vai continuar com esse pensamento. Boa tarde aos membros do Conselho de Administração, sou Vitor Freitas do Bugricast. A questão do Ricardo Moisés, em pelo menos outros 2 momentos, vocês já haviam comunicado afastamentos dele, né? Em fevereiro ele havia sido afastado do futebol, aí quando o Pastana chegou, o próprio Marconato disse que ele sairia em definitivo do clube, né? Mas a gente já passou quase o fim do ano e nesse momento chega pela 3ª vez esse anúncio de que o Ricardo Moisés vai sair do clube. Eu queria entender o que vocês vão dizer para que o torcedor acredite de fato, desta vez, que o Ricardo Moisés não vai ter mais relação com o clube e por que essa dificuldade tamanha em afastá-lo do dia a dia do clube, se o Conselho de Administração, através dessas atitudes, já tinha entendido que ele incomodava, atrapalhava o dia a dia da equipe? Trâmites burocráticos atrapalham, às vezes, alguns desligamentos. Precisa ser feito corretamente. Tanto é que o Conselho Deliberativo participou, criou uma assembleia e nos deu um prazo de 60 dias para tomar essa decisão. E esse prazo foi tomado. Foi tomado ontem. Então, a partir do dia de ontem, o Ricardo Moisés não está mais no Guarani. E volto a repetir, estamos fazendo a transição numa tranquilidade muito boa e muito clara, para que tudo fique ok. Boa tarde, Rômulo. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Como que fica a situação do Ricardo Moisés em relação à Libra? A Libra, eu já entrei em contato com o responsável. Vai ser feita a transferência do nome do representante do Guarani para mim, que eu sou o presidente interino, e esse processo já vai ser iniciado na próxima semana. O responsável pela administração e papelada e burocracia da Libra está fora do país. Ele volta na semana que vem, já tem uma reunião marcada para fazer essa transição. Rômulo, aqui atrás, Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas, estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar
como vocês receberam, no comunicado do Guarani, foi relatado de que o presidente André Marconato, na reunião do CA de ontem, que informou aos senhores que estaria se desligando de forma temporária do cargo por motivos de saúde. Como vocês receberam esta informação? Já era esperado que o André Marconato não continuaria no cargo? E se tem um tempo determinado que o senhor ficará no cargo como presidente? E se vai fazer algumas mudanças até na direção do Guarani, interna do clube, ou se continuará do mesmo jeito que estava com o presidente André Marconato? Obrigado. Vamos lá, para iniciar a sua primeira pergunta, nós não sabíamos desse provável afastamento, a gente estava acompanhando que existia uma debilitação muito grande relacionada à saúde do presidente, que realmente acabou piorando muito nos últimos dias, nas últimas semanas, e ele optou e a gente deu o apoio para ele nesse momento, porque realmente a gente estava percebendo que ele tem uma necessidade de afastamento para poder tratar desse problema que ele está enfrentando. Quanto às mudanças, a gente está tocando da melhor maneira possível, vamos continuar com a mesma energia, agora ainda mais da necessidade que a gente tem de brigar até o último minuto, e nós vamos brigar e nós vamos conseguir sair dessa situação. Tudo bem, Rômulo? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Boa tarde, Boa tarde, do Conselho. Bom, você está chegando num momento delicado, com o discurso de acreditar, a matemática também permite isso, mas o retrato que foi o último jogo, emocionalmente a gente via que a situação ela é muito delicada, né? Inclusive, os torcedores praticamente já jogaram a toalha mesmo, com a matemática sendo favorável ainda, tendo condições. Vocês estão aqui desde quando esse conselho foi eleito, e se a gente for pegar toda a temporada, ela não foi nada boa. Vocês fizeram uma troca de mandato agora, mas se a gente parar para ver, foram 37 jogadores contratados nessa gestão, e desses 37 que foram contratados, 11 já deixaram o clube, ou seja, 30% aproximadamente. Houve mudança no comando de futebol, e isso também é reflexo dessa situação. Com todos esses números negativos, vocês chegando num momento desse, como é que é essa questão de vestiário, conversar com os atletas, justamente nessa mudança onde uma fase delicada, com todos esses números ruins que o Guarani apresenta na temporada? Obrigado. A gente está aqui para isso. É por isso que foi formado um conselho de administração com pessoas que possam, por algum eventual momento, assumir o clube na gestão que tiver, e nós vamos enfrentar essa situação. Se a gente pegar o segundo turno e fazer a parte de pontuação, os primeiros 5 jogos a gente fez uma campanha quase melhor que todos os outros times. A gente está muito ruim, a gente sabe disso. A gente sabe que houve erros. A gente sabe que teve problema, a gente sabe que tem muita coisa para acertar, mas a gente está aqui para brigar e acreditar até o final. E a gente acredita na equipe, e a confiança nós passamos hoje para os jogadores. Eu tive pessoalmente com os jogadores e passei a confiança de que a diretoria está junto, e a gente acredita neles, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação, porque tem homem lá dentro, tem hombridade, tem trabalho, e nós vamos brigar até o último minuto. Rômulo, boa tarde para você, aos integrantes do Conselho. Eu sou o Diego Alves, da EPTV. Pegando uma carona na pergunta do Antônio Lupe, como essas mudanças no âmbito administrativo impactam o futebol nesse momento? Você falou de conversa com jogadores e comissão técnica, mas no trato diário, na estrutura de trabalho, o futebol vai ser impactado também com essas mudanças? Internamente vai haver algum tipo de rearranjo? Como chega até o campo essas mudanças pelas quais o clube está passando agora? O futebol está blindado, não tem mudança nenhuma dentro do futebol. Eu já estava acompanhando, junto com o André Marconato, o pré-jogo, o pós-jogo, estava participando mais intensamente do vestiário, e eu vou dar mais sequência ainda nisso. Eu vou estar mais próximo dos atletas, do vestiário, e vou acompanhar a delegação, vou estar junto, dando apoio e dando força, que é a minha obrigação fazer isso agora nesse momento. Rômulo, boa tarde. Júlio Nascimento, GE. Globo. Boa tarde, Júlio. Rômulo, são muitos pontos que nós poderíamos discutir aqui, né? O Guarani teve uma montagem do elenco desde o começo do ano que passa por Juliano Camargo, Danilo Silva, Rodrigo Pastana, entre outros. Foram 5 técnicos ao longo da temporada, 37 jogadores, 1/3 deles já não estão mais aqui no Guarani. Quando vocês se reúnem e decidem por algumas mudanças, até a do presidente André Marconato
por motivo forçado, né, por questões de saúde, mas vocês se reúnem para fazer um balanço ali sobre a temporada e tentar entender o que está acontecendo. Até você utilizou um termo transição com tranquilidade, que talvez não seja possível nesse caos que está o Guarani hoje, mas se fosse para apontar o principal erro que vocês cometeram desde o começo da temporada para não se repetir em 2025, o que você elencaria? Qual deles você elencaria? A gente não está apontando o erro nesse momento. Nossa preocupação agora é fazer essa transição. Quando eu falo tranquilo, eu quero que vocês entendam que não é tranquilo de tranquilidade, é tranquilo de processual. Não está tendo nenhuma... não vou passar essa informação ou não vou transmitir. Não, está super claro, está super objetivo e vai ser realizado da melhor forma possível. E o futebol, a gente vai continuar com o foco agora, o nosso foco agora é para a próxima decisão, que é contra o CRB. E nós estamos focados nisso. Boa tarde, Rômulo, demais membros do CA, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Rômulo, primeiro eu queria entender se nessa reunião de ontem vocês já estipularam um plano de ação, discutiram o que fazer a partir de agora, dessas 9 rodadas que faltam, para tirar o Guarani da zona de rebaixamento, né? E também perguntar um pouco a respeito da saída do André Marconato, se isso favoreceu ou facilitou, abriu as portas para que pudesse, de uma vez por todas, o Guarani afastar o Ricardo Moisés, não por conta do trabalho mal prestado ou não estou fazendo juízo de valores, mas sim por tudo que ele significava, representava perante a torcida. A saída do André Marconato também facilitou essa saída do Ricardo Moisés? Eu não vejo dessa forma. A saída do André foi necessária e a saída do Ricardo Moisés já estava desenhada. A gente apenas estava dentro do prazo estipulado para tomar essa decisão. E essa decisão foi tomada essa semana. Plano de ação, nós vamos continuar focado e dando apoio aos atletas nesse momento. Do lado, apoiando e acreditando até o final que nós vamos conseguir sair dessa situação. Não, esse contrato já tinha sido finalizado, na verdade. A gente está seguindo as normas das orientações da CBF e seguindo também o contrato do fornecedor, mas a gente já está tomando as devidas providências para que tudo ocorra dentro da normalidade e dentro da lei.